Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Já aconteceu com você alguma situação em que você se perguntou, ou perguntou para Deus, né? Justo agora, Pai? Isso tinha que acontecer bem nesse momento. Aquele momento que parece que todas as circunstâncias estão contrárias. Não é uma boa ideia naquele momento e de repente algo acontece. Eu vou te contar o que está acontecendo nesse capítulo 2 aqui de Êxodo. O povo estava sendo escravizado, tratado com tirania e agora eles estavam sendo perseguidos pelos egípcios porque o próprio faraó havia dito: se vocês encontrarem algum menino que nasça, que seja bebê, se não for menina, do filho dos hebreus é para matar. Esses bebês devem ser mortos. Apenas as meninas devem ser mantidas com vida. Essa foi a ordem que Faraó deu. Nesse período, aí no versículo 2 do capítulo 2 de Êxodo, nesse período um homem chamado Amrão e uma mulher chamada Joquebede da tribo de Levi se casaram. Se você está lendo o Êxodo, você sabe que no capítulo 2 não aparece o nome deles, mas sim, o nome dele é Amrão e o nome dela é Joquebede. Eles se casaram, a mulher ficou grávida e nasceu exatamente um menino. Por causa da lei que Faraó havia posto, esse bebê devia ser jogado no rio, ele deveria ser morto. Ou seja, que período péssimo esse que Deus escolheu para Moisés nascer. Agora eu te pergunto, você acha que esse período era péssimo? Talvez eu e você olhando naturalmente para a situação pudéssemos pensar: Rita, não era o melhor momento para Moisés nascer porque ele estava debaixo de uma sentença de morte. Mas a verdade é que Deus é Senhor do tempo. Ele conhece o tempo e o modo de todas as coisas. E sim, esse menino nasceu exatamente no momento em que ele estava sentenciado a morrer. Mas o que foi que Joquebede e Amrão fizeram? Eles decidiram esconder o menino por 3 meses. Como esconder um bebê? Como evitar o choro? Como evitar que o bebê seja visto? Quando eles já não conseguiram mais esconder esse bebê, versículo 13, diz que eles colocaram ele num cesto de junco calafetado com betume e piche, ou seja, bem protegidinho. Inclusive a palavra aqui para cesto é a mesma usada para descrever a arca, lá de Gênesis capítulo 6. Então eles protegeram aquele cesto, colocaram o menino dentro e largaram o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Ele não foi solto no rio para descer livremente, mas ele ficou ali preso na beira do rio. E esses juncos, muito provavelmente, eram as plantas do papiro. O que aconteceu? A irmã do menino, que não aparece o nome dela, mas é Miriam, a irmã do menino ficou ali de longe, olhando aquele cesto para saber o que iria acontecer com ele. E nesse momento, porque sim, o nosso Deus que controla o tempo, ele também controla o modo. Nesse momento, enquanto aquele bebê estava ali, naquele cesto de junco, largado ali na beira do rio, naquele momento, a filha de Faraó desceu para tomar um banho no rio. Veja bem, o pai dela havia ordenado essa sentença sobre os meninos. Ou seja, nada impedia que ela realmente, ao encontrar o menino, ao descobrir que dentro daquele cesto havia um menino, que ela não executasse e virasse o cesto e permitisse que o bebê morresse ali mesmo. Mas não é assim que a história termina. Quando ela está ali tomando banho, ela vê o cesto e ela manda que uma das criadas vá buscá-lo. E o versículo 6 vai dizer que quando elas abriram o cesto e viram que a criança era um menino que estava chorando, ela teve compaixão dele e disse: ele é filho dos hebreus. Moisés, que é o escritor de Êxodo, está nos contando essa história, a história do seu nascimento. Então ele relata para nós no versículo 7 que nesse momento a irmã dele aparece na cena. E corajosamente, queridos, porque ela se dirigiu à filha do faraó,
Poxa vida, ela não tinha tanta liberdade para chegar falando assim com a filha de Faraó de qualquer maneira. Moisés aqui não dá detalhes para a gente, mas ele apenas diz que nesse momento, a irmã do menino aparece e corajosamente vai se dirigir à filha de Faraó perguntando se ela desejava que fosse trazida uma das hebreias para que fosse ama e criasse a criança para ela. Acredita-se que provavelmente a filha de Faraó não tivesse filhos, portanto, sim, muito provavelmente a irmã do menino percebeu uma oportunidade a partir do momento que ela simplesmente não decidiu se livrar do menino. E a filha de Faraó acata a ideia da menina e manda ela ir. Sim, vá buscar alguém para ser a ama deste menino. É o que está escrito no versículo 8. E então a própria mãe do menino foi chamada para tomar conta dele. Você está entendendo a história? Se você não leu, eu gostaria que você estivesse entendendo o que eu estou falando. A mãe que teve o bebê, quando descobriu que era menino, entristeceu-se no seu coração porque havia uma sentença de morte. Aí ela esconde o menino por três meses. Não é possível mais escondê-lo. Ela coloca ele num cesto. Deixa ali a filhinha dela observando, né? A filha observando o que vai acontecer. Mas ela deixa o menino no cesto e vai embora. E agora a filha dela, né? Aparece em casa e fala: mãe, você não sabe o que aconteceu. Vem, depois eu te conto. Eu fico imaginando ela dizendo assim: mãe, você vai ser a ama do nosso irmão, só vai, segue a minha pista, o que eu falar você concorda. E ela leva a mãe dela diante da filha de Faraó para que a própria mãe do menino seja a ama dele. E não apenas isso. A filha de Faraó vai dizer no versículo 9 que ela daria um salário para que aquela mulher, que era a mãe do menino, mas ela não sabia, para que aquela mulher cuidasse do menino. Ou seja, agora, Joquebede não apenas poderia criar o próprio filho por um tempo, amamentar o próprio filho, ninar o próprio filho, pôr para dormir o próprio filho, mas ela poderia também fazer isso debaixo da legalidade, da bênção de não estar desobedecendo. Deus havia trazido um livramento para esta família. E então, quanta bondade de Deus em reunir a sua mãe com o menino e permitir que ela fosse a sua ama de leite. Quando o menino já era grande, e Moisés não diz para a gente quão grande, a gente acredita que mais ou menos na idade entre 2 e 3 anos, quando ele já havia desmamado, né? Então, quando o menino já estava grande, a Joquebede então levou ele para a filha de Faraó, e ela, a filha de Faraó, o adotou como filho, passando ele a ser filho, então, né, parte da família real. E ela, então, é quem dá o nome de Moisés para ele, porque Moisés tem esse significado, né, ter sido tirado, retirado. Sim, porque ela o retirou das águas. Não foi a própria mãe que deu a ele o nome de Moisés. Mas, queridos, o que é isso perto da alegria de ter tido seu filho poupado? E então ele passou a ser educado no Egito. O versículo 11 vai dizer que o tempo passou. O versículo 11 vai dizer que o tempo passou. Moisés já era um homem feito. Ele era hebreu, mas ele vivia como filho da filha de Faraó. E ainda assim, um dia ele saiu para visitar os seus irmãos e ele viu todo o trabalho pesado que estava sendo realizado. E ele viu também o quanto os seus irmãos, né, os hebreus, eram maltratados. E o que aconteceu? Um egípcio estava espancando um hebreu. Nessa época, Moisés já estava mais ou menos com 40 anos quando ele presenciou essa injustiça. E antes que você fale assim, poxa Rita, mas lá além do texto não está escrito. Se você vai para Atos capítulo 7, versículo 23 e 24, lá nós temos essa resposta. Diz assim, ó: quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Portanto, nós sabemos que nessa cena que está aqui diante de nós, né, versículo 11 e 12, Moisés tinha em torno de 40 anos. No versículo 12, então, Moisés ele olhou para os lados, viu que não tinha ninguém, e o que ele fez? Ele vingou ali o hebreu, matando o egípcio. E depois que o havia matado, o escondeu na areia. Mas no dia seguinte, quando ele saiu para ver os hebreus, ele viu 2 hebreus brigando. E ele tentou apaziguar, perguntando, olha, por que você está fazendo isso com o seu próximo?
E este homem, no versículo 14, vai dar a ele uma resposta que deixou Moisés com medo. Ele vira para Moisés e fala assim: quem colocou você como juiz sobre nós? Você vai querer me matar como você matou o egípcio? Então Moisés logo pensou que aquela informação, ela com certeza iria se espalhar. E foi exatamente o que aconteceu. O versículo 15 diz que Faraó ficou sabendo do que havia ocorrido e quis matar Moisés. Um dado, caso você julgue importante saber isso, acredita-se que o Faraó, que estou mencionando aqui, fosse Tutmoses III, que eu tenho uma data aqui de 1482 até 1450 a.C. Você pode pesquisar caso você queira saber quem era este faraó. Bom, Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian. E os midianitas, eles eram descendentes de Midian, que era filho, que foi filho de Quetura. Lembra desse nome? Se você está no podcast conosco desde Gênesis, você sabe. Quetura foi aquela que se tornou esposa de Abraão após a morte de Sara, lá em Gênesis capítulo 25, do verso 1 ao 6. Então, aqui estão midianitas. Bom, ele foi para lá, chegou e sentou-se à beira de um poço, o que faz todo sentido, o melhor lugar para encontrar pessoas de uma localidade. E ali, no versículo 16, nós vemos que haviam 7 moças que tinham saído para dar de beber aos rebanhos do seu pai, e elas eram filhas de um homem chamado Reuel, que também é chamado de Jetra, e esse homem ele era um sacerdote de Midian. Enquanto elas estavam ali para dar água para os rebanhos do seu pai, alguns pastores as expulsaram dali. Mas Moisés, é o que está escrito no versículo 17, as defendeu e deu de beber ao rebanho que elas estavam ali pastoreando. Então elas foram para casa mais cedo e o pai delas percebeu a diferença no horário e achou estranho, inclusive, chegarem mais cedo. Então elas explicam que um egípcio as tinha defendido e, além do que, ajudado a dar de beber para o rebanho. E, poxa vida, Reuel então perguntou: onde está esse homem? Por que vocês deixaram ele lá? Chama ele para vir aqui para que ele coma conosco. No versículo 20, o pai delas diz: traga ele para comer aqui conosco. E no versículo 21, já nos é dito que Moisés aceitou morar com Reuel e que Reuel lhe concedeu Zípora por esposa. Claro, com certeza isso não foi tudo de uma vez. Os versículos vão nos contando a história de maneira muito resumida. Mas sim, ele foi, comeu. Este homem muito provavelmente viu a importância de ter um homem que principalmente pudesse ser forte o suficiente para defender as suas filhas, ajudar com os trabalhos. E sim, convidou Moisés. E foi muito útil porque Moisés realmente precisava de um lugar para ficar. Ele casou-se então com Zípora, teve um filho chamado Gerson, que aparece no versículo 22. E no versículo 23 aparece assim: depois de muitos dias quanto, Rita? Muitos dias, 40 anos. O rei do Egito morreu. O seu sucessor, quem foi o que veio depois do rei do Egito? Aquele que eu já havia mencionado para vocês lá em cima. O sucessor dele foi Amenhotepe II, que foi o faraó que vivenciou a situação do êxodo. É o faraó que vai enfrentar as pragas do Egito, mas isso é conversa para mais para frente. Bom, o povo ainda sofria por causa da escravidão. Morreu o rei do Egito, mas o povo ainda estava sendo escravizado. E então chegamos no final do capítulo, quando eles clamam ao Senhor. E a palavra de Deus diz que eles foram ouvidos, que o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o clamor deles. E vamos dizer assim, a aliança que Deus nunca havia esquecido do ponto de vista de fidelidade entrou em ação, porque eles buscaram a Deus, eles clamaram. Quando eles clamaram, eles foram ouvidos. Então agora ele iria realmente, vamos falar dessa maneira, atuar segundo essa aliança, porque o povo estava clamando, o povo estava pedindo pela ajuda de Deus. Então Deus os ouviu, Deus os viu e atentou para a situação deles. De maneira muito breve, se fosse para aplicar esse texto para as nossas vidas, nós temos que clamar. Deus vê sim qual é a nossa necessidade, Deus vê sim qual é o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, as nossas lamúrias, mas reclamação não é a maneira correta de clamar a Deus. Clamar a Deus é pedir
Pedir e dar-se-vos-á é o que diz a palavra. Ficar reclamando dos problemas não é oração. Ficar falando para Deus o quanto a vida está difícil não é oração. Nós aprendemos esse capítulo de número 2 aqui, que Deus é todo poderoso sim. Ele livrou Moisés, ele permitiu que Moisés estivesse naquele cestinho exatamente quando a filha de Faraó desceu. Deus permitiu que quando Midian deu a ideia para a filha de Faraó, ela que estava sentindo compaixão pelo menino aceitasse. Deus permitiu que a mãe de Moisés pudesse cuidar dele, ainda ganhar um salário para isso. Deus permitiu que Moisés nascesse num período em que os meninos deveriam ser mortos, mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse com ele. Mas, apesar dele ser todo poderoso, Deus atentou para o clamor do povo e então a história deles estava prestes a mudar. Uma outra coisa que eu aplico para as nossas vidas, além dessa questão de que nós temos que orar e não achar que Deus é obrigado a, uma vez que Ele já sabe o que eu preciso, eu não preciso pedir, né? Sabe esse pensamento? Eu não vou nem pedir, Deus já sabe. Não é assim que funciona. O povo clamou e Deus ouviu. Uma outra coisa que eu gostaria de aplicar para as nossas vidas é que Moisés, ele ficou sim 40 anos no Egito, aprendendo do melhor da terra, sendo alfabetizado, sendo ensinado, adquirindo cultura. Sim, foram 40 anos. Depois, ele ficou 40 anos no deserto. Sim, ficou lá, cuidando das coisas do seu sogro, amadurecendo, aprendendo. E depois foram 40 anos no Êxodo, 40 anos servindo como um libertador, caminhando com o povo, aprendendo com o povo e recebendo de Deus aquilo que Deus tinha para falar com o povo através da vida dele. Eu acho que eu aplicaria para nós pensando assim, cada passagem, cada fase da nossa vida, cada fase da nossa história, a nossa individualidade com Deus, as escolhas que fizemos, aquilo que entregamos na mão de Deus e aquilo que fizemos pela própria força, porque afinal de contas Deus tinha um plano para Moisés, mas com certeza esse plano não incluía ele matar um egípcio. Essa foi uma escolha dele. Moisés olhou dos lados, viu que não tinha ninguém. Moisés não olhou para cima, Deus estava ali, vendo ele. Se ele tivesse olhado para cima, ele não teria tomado a decisão que tomou. E eu e você, nós corremos o risco de muitas vezes olharmos dos lados e pensarmos, não tem ninguém olhando. E esquecermos que o nosso Deus que está nos céus tem os seus olhos sobre nós. Então nós podemos fazer boas escolhas. Nós podemos depender de Deus nas escolhas para que nós não tenhamos que ficar numa escola longa. Que Deus, em nome de Jesus, nos abençoe. Moisés matou um egípcio, precisou fugir. Passou então 40 anos no deserto, tendo filhos, cuidando das coisas do seu sogro, casado, fugindo, adaptando-se, aprendendo. Fez parte da jornada dele. E eu e você sabemos quais foram as escolhas que fizemos, que nos levou por caminhos que fazem parte da nossa jornada. Mas com Deus, nós podemos ter tudo ressignificado, porque Deus nos dá propósito na nossa vida. E quanto mais nós entregamos a nossa vida a Ele diariamente, as nossas decisões, aquilo que temos que fazer, quanto mais a gente realmente rende ao Senhor e se entrega, mais nós vamos gozar da alegria, da bênção dEle, do fruto das boas decisões que tomamos com o Senhor. Não mais aquilo que decidimos na hora da raiva, do nervoso, da ira, mas aquilo que fazemos porque Deus nos diz, faz assim, filho, faz assim, filha. Assim como Midian foi muito precisa e muito ousada em falar com aquela mulher que tinha autoridade de dizer, olha, você quer que eu vou buscar uma hebreia? Assim também Deus pode nos colocar nos momentos certos, nas horas certas, para que a gente fale aquilo que é certo. E então a gente vai viver, a gente vai presenciar, a gente vai saborear do melhor da terra. Eu paro aqui. Deus abençoe muito você e até o próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também.
E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!